Por que eu sou anticalvinista? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um tema muito caro ao meu coração, que é sobre por que que eu sou anticalvinista, tá bom? Eu começo esse vídeo, entretanto, me desculpando pela minha muito provável cara de sono. Eu juro para vocês que eu tô tentando dormir, mas eu não tô conseguindo. Agora é 3 horas da manhã e 22 minutos. E já que eu não tô conseguindo dormir, vamos aproveitar e conversar. Bom, já faz algum tempo que eu tenho vontade de explicar um pouco assim para vocês por que que eu sou anticalvinista, no sentido assim de contar um pouco a minha história com esse tema, que eu acredito que a maioria de vocês não conhece e tem bastante questão interessante assim que pode fazer vocês entenderem um pouco assim. Por que que o Ezequiel é uma pessoa extremamente veemente contra o calvinismo, com uma pitada de sarcasmo e descrença especial em relação ao Deus calvinista, tá? E de fato, para mim, assim, o Deus calvinista é um ser absolutamente abjeto e horroroso e etc e tal. Tá bom? Mas como é que o Ezequiel desenvolveu essa visão? Como é que é essa história? Bom, vou tentar contar essa história para vocês aqui da melhor forma possível. E tudo começa quando eu tinha lá os meus 10, 11 anos de idade, que foi na época que eu me tornei ateu. Isso tudo já faz 30 anos, né? Eu tô com 41 anos, então isso aí já faz um pouco mais de 30 anos. E naturalmente hoje eu tenho uma visão muito diferente daquela que eu tinha naquela época. Tanto porque naquela época eu era basicamente uma criança. E obviamente eu não tinha a bagagem que eu tenho hoje como um homem de 41 anos, certo? Natural. Então é óbvio que a minha reflexão atual a respeito da minha vida naquela época, ela é enviesada por tudo aquilo que eu vim a viver depois. E, inclusive, como todas as pessoas, eu não me lembro perfeitamente de tudo, mas eu me lembro do suficiente e daquilo que me conduziu assim a questionar a existência de Deus assim de uma forma muito visceral e muito radical para uma criança, né, de 10, 11 anos de idade. Quando eu tinha mais ou menos essa idade, eu fui tomado assim de sentimentos e razões e pensamentos assim que me fizeram despertar para uma convicção que era muito forte assim no meu coração e na minha mente. E a convicção era basicamente de que Deus não existe. E as principais razões que eu tinha na minha cabeça e no meu coração em relação a isso era que, para mim, aquilo que eu tinha de informações a respeito do que era Deus, assim, né, em função do pouco contato que eu tinha com esse tema em relação a questões assim, não tanto de religião, né? Na minha família a gente não era religioso, mas sempre tem uma igreja perto, sempre tem um colégio de padres, sempre tem um negócio meio que ao redor, assim, a gente vive num país católico, né? Então os familiares, alguém fala, ai, Deus abençoe, se Deus quiser isso e aquilo, que não sei o que, blá, 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 que Deus é bom, que Deus perdoe, que Deus ajude, que não sei o que tem que rezar para Deus, tem que orar para Deus, e etc. Então, tipo, naturalmente eu entrei em contato com todos esses temas na minha infância e quando eu tinha ali de 10 para 11 anos de idade, eu simplesmente fui tomado dessa sensação, dessa convicção, desse sentimento, dessa razão de que aquilo tudo era uma balela absolutamente ridícula, cara. Eu achava assim uma coisa horrorosa. E eu era muito jovem, né, para isso, assim, pelo menos é a minha percepção, assim, né? Eu tinha preocupações em relação a esse tema, assim, que basicamente ninguém da minha idade partilhava, sabe? Eu nunca tive uma conversa, assim, muito profunda com os meus amigos dessa época, exatamente porque essa era uma preocupação minha que eu basicamente não via ninguém se preocupando com ela, né? Ninguém, assim, em termos da minha idade. E assim, no final de tudo, o meu grande problema assim, com a questão da existência de Deus era, como a maioria dos ateus, era o problema do mal, né?
mundo um lugar muito perigoso, muito problemático, muito complicado, com muita dor, muita tristeza, relacionamentos difíceis, ruins, e etc e tal, e eu percebia aquilo tudo na minha vida, na vida da minha família, na vida das pessoas ao meu redor de uma forma mais ou menos geral, violência, ou maldade, e milhões de problemas e etc. E para mim, assim, simplesmente não fazia o menor sentido acreditar que havia um Deus, ou que Deus não sei o que, não sei o que lá, assim, enfim, né? Beleza. Aí o que, que acontece? Como eu me tornei ateu muito cedo, e eu não compartilhava muito dessas convicções com os meus amigos da minha idade, eu encontrei um pouco assim na literatura algo que fazia assim com que eu pudesse refletir um pouco mais a respeito desse tipo de questão. Inclusive, né, só a título de curiosidade, eu tenho um amigo dessa época, que é meu amigo até hoje, o Jorge, e, e eu e o Jorge, nós nos conhecemos, nós tínhamos 13 anos de idade, eu já era ateu há algum tempo. E a gente nunca conversou sobre isso quando a gente era criança. Aí depois que a gente se reencontrou, né, a gente mantém contato até hoje, etc. Aí que eu fui descobrir que ele era de família evangélica, que os pais dele eram evangélicos, etc, etc, etc. Mas na época que a gente era amigo, eu não fazia nem ideia disso, assim, até uma coisa bem interessante a respeito, né, da personalidade do Jorge, das experiências dele, etc e tal. Ele é um cara que nasceu numa família de crente, né, e eu não, né, no caso. Isso tem a ver um pouco, inclusive, algumas diferenças entre eu e ele, etc e tal, bem interessante, assim. Mas a gente se dá muito bem, é muito legal. Mas pra você ver, assim, eu era meio que alienado em relação a essas discussões, assim, quando eu era mais novo, eu realmente não queria saber desse papo, mas de jeito nenhum. E na literatura, eu encontrava algumas coisas assim que me faziam pensar a esse respeito. Eu sempre fui um bom leitor, e a leitura, inclusive, foi aquilo que salvou a minha educação, né? Pelo fato de eu ser um bom leitor desde muito cedo, eu li muita coisa desde muito cedo, então tipo, aquilo me ajudou muito assim, a criar uma visão de mundo, algumas perspectivas assim, que naturalmente eu não teria se eu não tivesse lido bastante coisa, né? Eu li bastante coisa aí quando eu era bem jovem e a minha adolescência toda e tudo mais. Isso tem muito a ver assim com a minha história com o calvinismo. Quando eu tinha, eu acredito assim que uns 14, 15 anos, tá? Eu nem lembro como alguém me presenteou, não sei se foi minha madrasta, meu pai, enfim, sei lá quem, me presenteou com uma cópia do livro chamado O Mundo de Sofia, que para quem conhece é um best-seller, que é um romance que conta a história da filosofia. Tá? Basicamente é isso. E aquele livro foi o primeiro livro assim que me fez pensar de forma absolutamente profunda em algo que pode ser chamado de predestinação. Tá? A predestinação é uma coisa muito interessante. Assim. Para mim, a doutrina da predestinação é uma das doutrinas mais extraordinárias da Bíblia. Assim, eu adoro a doutrina da predestinação. Mas, naturalmente, a visão correta da predestinação, não essa palhaçada calvinista e etc. e tal. Mas o fato é que, naquela época, eu não tinha muito conhecimento bíblico, eu era totalmente ateu, e aí o livro, O Mundo de Sofia, caiu na minha mão. E eu não sei se vocês já leram esse livro, inclusive quem não leu eu recomendo que leia, caso tenha interesse, numa leitura meio... Ela não é infanto-juvenil não, tá? Ela é uma leitura para jovem, assim, é uma introdução à filosofia. Se você nunca leu nada de filosofia, recomendo que você comece por esse livro. E basicamente, como que o livro é? Ele diz assim, né? Ele vai contando uma história dessa menina que chama Sofia, e ela começa a receber umas cartas, né? E ela começa a receber umas cartas com umas instruções. Aí, por exemplo, chega uma carta para ela, ela diz assim: querida Sofia, como você está hoje? Hoje eu gostaria que a gente pudesse se encontrar, vá até o parque tal, não sei das quantas, blá, 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 blá. Aí ela chega no tal parque, aí alguém vai lá e dá um outro bilhete para ela. E aí nesse bilhete diz assim, olha, tá vendo esse céu azul? Aí ela, olha, nossa, o céu tá azul. Pois é, né, hoje não tá chovendo, tal, porque o dia tá bonito e o céu tá claro. Então, eu queria trazer você aqui nesse parque pra gente começar uma conversa muito importante. Eu estou aqui com você e blá, 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 e não sei o que, vamos conversar. E, tipo assim, a história, ela começa a apresentar mais ou menos a ideia de que a Sofia,
ela está recebendo comunicações do além, né? Da parte de Deus, da pessoa que está escrevendo a história dela, que tem poderes inclusive mágicos sobre a situação, né? Tipo assim, ele vai comandando a vida dela, como quem diz assim, né? Que ele não é um personagem presente fisicamente, mas ele é um personagem, assim, literário, né? Então, tipo, ele vai comandando a vida dela, e olha pra esquerda agora, tá vendo esse cachorro que tá passando? E, tipo assim, ela vai vendo acontecendo e ela vai pensar assim, mas peraí, como que esse cara que tá mandando essa carta, que eu nem sei quem é, sabe o que tá acontecendo comigo? Então, como se fosse, tipo, Deus, né? Falando com ela e etc e tal. E aí, esse cara, que é o pai dela, o Deus, ou o escritor da história, ele aproveita assim esses poderes que ele tem sobre a situação, né, da vida da Sofia ali na ficção, para começar a contar a história da filosofia para ela e etc e tal. E essa época era uma época da minha vida que eu assim eu era assim muito inteligente quando eu era mais jovem, assim, sabe? Inclusive essa época assim é a época que eu considero assim que eu era mais inteligente de todas, assim. Porque eu era muito jovem, tinha muita saúde, sabe? Aquela coisa assim, você ser cheio de vigor, de vida e etc e tal. Então, tipo, eu realmente me dedicava de forma muito profunda às minhas coisas, né? A música, por exemplo, era uma época que eu já tocava guitarra, então gastava horas tocando, e lendo esse livro nessa época, etc e tal, e eu comecei assim a viajar sinistramente, assim, no conteúdo daquele negócio. De forma muito pesada, assim. E eu li aquele livro, assim, durante um período, acredito que foi uns 4 ou 5 meses, né? Acho que eram umas 500 páginas, alguma coisa assim. E eu li aquele livro, assim, muito cuidadosamente e refleti, assim, profundamente a respeito do conteúdo daquele livro. E a coisa que mais me marcou de todas as discussões ali é exatamente essa percepção de que, quem sabe, assim, eu não era o autor da minha história, mas tinha outra pessoa escrevendo a minha história. Que tem tudo a ver com essa coisa da predestinação, né? Tipo, não sou eu o agente da história. O agente da história é essa outra pessoa que escreve a história e que escreve a minha vida, e é ela que tem controle sobre a minha vida e não eu, né? E aí você tem todos os dilemas a respeito da liberdade, você tem os dilemas a respeito da predestinação e etc e tal. Como a discussão chegou para mim de uma forma filosófica e não cristã, então, tipo assim, eu não pensava nessas coisas nos termos assim, do Deus calvinista ou não sei o quê. Não, não era assim que eu pensava. Mas, naturalmente, a ideia era de que uma das possíveis interpretações daquela situação como um todo é que havia um Deus que escrevia a história das pessoas. E como eu era completamente ateu, eu achava basicamente o seguinte, que se Deus existisse, ele não escreveria uma história tão estúpida quanto eu julgava que a vida humana era. Né? Naturalmente eu era muito mais infantil do que eu sou hoje, e tudo mais. E a gente, assim, tipo, não é que eu também não fosse capaz de perceber já naquela época que a vida é uma coisa extraordinária, maravilhosa e etc. Mas o fato é que o mal na vida torna a vida uma experiência não só assim estúpida, mas ao mesmo tempo meio perversa, muito complexa, muito difícil, né? Por exemplo, assim, ó, imagine que você, independentemente de você crer ou não crer em Deus, você pressupor que existe Deus e que ele tem poder de criar coisas e realidades, etc e tal. E aí ele criaria uma realidade onde tudo um caos, ou muito caos nas situações, nas relações, nas perspectivas. Então é a gente passando fome, a gente se acidentando, a gente morrendo, é gente presa em vícios, é gente fazendo besteira, falando besteira, cometendo todo tipo de coisa ruim, ou sofrendo com doença, ou sei lá, assim, milhões de coisas que a gente poderia descrever assim dos problemas da realidade que mesmo uma pessoa jovem consegue ver. Ainda que o jovem também talvez não tenha uma visão tão profunda dos problemas do mundo, mas pelo menos alguma noção já é capaz de ter, né? Então, para mim, aquela ideia daquele Deus que está escrevendo a história era, assim, uma coisa assim que eu tinha uma ojeriza, um asco, assim, gigantesco. Mas, ao mesmo tempo,
o tema em si, filosófico, né, da predestinação, foi um tema assim que eu pensei de forma muito intensa, assim, claro, separado da ideia de Deus. E quanto mais eu tentava colocar Deus nessa história, nessa reflexão a respeito de predestinação e liberdade, etc e tal, mais absurdo eu achava o conceito de Deus, assim, achava uma coisa horrível e etc e tal. Beleza. Com o passar do tempo, eu fui ateu mais ou menos aí dos meus 10, 11 anos, até os meus 20 e poucos anos, que foi a época que eu conheci a Heloise, que eu comecei a questionar um pouco o ateísmo, e aí num processo de mais ou menos assim uns 5 anos, que foi o período em que eu fiquei junto com a Heloise, foi o processo que eu me transformei de um ateu em um adventista do sétimo dia, beleza? Já contei um pouco dessa história num dos últimos vídeos do canal aí, falando um pouco sobre a Heloise, tá bom? E a minha experiência com ela. Então não vou repetir tudo isso agora. Aí o que acontece? Antes de eu me tornar adventista, quando eu comecei a me interessar pelas discussões bíblicas, pelas questões, naquele começo, o meu interesse não era exatamente doutrinário, não era exatamente assim comparar diferentes religiões para ver se uma é errada, a outra é correta, até porque eu não tinha muito essa bagagem. Mas eu comecei assim a conversar a respeito da possibilidade de Deus existir, como é que ele era, como é que não era, com algumas pessoas. E aquela era uma época que a gente se conhecia, né, através de salas de bate-papo e usava aquele aplicativo MSN. Não sei se alguém já usou e lembra aí no passado, né? Então MSN e tal, etc e tal. E eu nem lembro bem direito como que eu conheci um cara, eu esqueci o nome dele, cara, mas era um rapaz mais velho do que eu, na época eu devia ter aí uns 20 anos, ele devia ter uns 28, 30 anos, assim, e ele era um calvinista. Isso foi antes de eu conhecer o Adventismo, tá? Ele era um calvinista e a gente conversava a respeito do Evangelho, de Cristo, da Palavra de Deus, etc e tal. E ele foi a primeira pessoa que tentou me trazer pro calvinismo, assim, né? Me apresentar as doutrinas da graça, me apresentar as percepções a respeito do calvinismo e etc, etc, etc. Na época que eu conheci esse cara, eu não era adventista, eu não me considerava assim um cristão, mas eu me considerava uma pessoa curiosa a respeito destas questões. E aí ele começou a me explicar, assim como quem quer meio que me evangelizar mesmo, assim, né? Eu nem lembro onde que a gente se conheceu, em que contexto, mas com certeza foi em alguma sala de bate-papo, etc. Eu fiz muitos amigos e amigas em sala de bate-papo. Conheci várias pessoas assim nesse tipo de contexto. E inclusive os meus interesses nas salas de bate-papo não eram os interesses mais normais das pessoas, assim, que tem mais a ver assim com namoro, sexo, né? Acho que é uma coisa muito forte nesse tipo de contexto. Mas eu tinha bastante interesse em discutir as minhas questões, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de filosofia, até um pouco por causa da influência do Mundo de Sofia. Depois disso eu li milhões de outras coisas de filosofia, desde muito cedo, etc. Sei lá, eu li Descartes, eu devia ter também 14 anos, 15 anos de idade. Talvez eu não sei nem se eu li Descartes antes de ler O Mundo de Sofia ou um pouco depois. Aquela coisa toda dele lá, do método, não sei o quê, umas coisas bem interessantes. Coisas do meu pai, né, que queria que eu ficasse lendo essas coisas. E inclusive Montesquieu, né, direito. Meu pai queria que eu lesse direito, física, filosofia, desde 10, 11, 12 anos de idade. Então, tipo, sempre foi uma coisa normal em casa. E aí, tipo assim, cara, esse cara, ele vinha, então, dizer assim, olha, aqui, ó, você, né, tá aprendendo agora sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia, e assim, ó, Deus é assim, assim, assado, porque ele tem a predestinação, e etc. E tal. Eu falei assim, cara, eu já ouvi falar nesse assunto, irmão. E aí eu explicava para esse cara, assim, que primeiro que eu não acreditava, tá, que Deus era do jeito que ele estava falando que era. E se fosse, para mim seria ainda pior do que de fato, tipo, Deus não existir. Eu preferia que Deus não existisse do que ele existisse nos termos do calvinismo, né? E eu lembro que eu conversei com esse cara
Eu acho que assim foi pelo menos um ano e meio, 2 anos de conversa. Assim, obviamente não era uma conversa diária, né? Mas era uma conversa assim, que tipo, que durou bastante tempo, né? Como eu falei aí, um ano e meio, 2 anos. E a gente conversava basicamente toda semana, assim, sabe? Às vezes nos fins de semana, às vezes durante a semana, às vezes acontecia alguma coisa, a gente comentava e etc e tal, e sempre com o papo evangelho, Bíblia e com foco especial em Deus, né? Que era um pouco aí do bate-papo que eu tinha com esse cara. E assim, cara, tipo, foi tão interessante assim que logo que ele começou a vir querer trazer esse papo que Deus era esse Deus do calvinismo, para mim, assim, a ojeriza, o rechaço, a rejeição a esse Deus calvinista, assim, foi uma atitude absolutamente imediata da minha parte. Tipo assim, não foi nenhuma coisa assim muito difícil para mim, assim, do tipo, será que Deus realmente é assim, desse jeito? Porque como eu já tinha pensado muito sobre isso, inclusive grande parte disso era a razão pela qual eu tinha me tornado ateu, é porque eu me recusava a entender que Deus pudesse existir sendo responsável pela desgraça toda. E aí com esse cara vindo com esse papo da soberania de Deus, da predestinação, aquele papo, né, clássico aí dos calvinistas, de que Deus é soberano e que tudo acontece de acordo com a sua vontade, com seus decretos, que tem lá na eternidade, e aí ele escolhe uns para um lado, outros para o outro lado, e aí ele me apresentou toda a visão, né, de que Cristo não morreu por todas as pessoas, aquele papo todo, assim, né? Claro, naquele começo, tipo assim, como eu não era um teólogo, como eu não era uma pessoa assim com profundo conhecimento, esse conhecimento chegou a mim assim mais ou menos a conta-gotas, né? Não foi uma coisa assim do tipo que ele despejou em mim, assim, até por isso demorou um certo tempo assim a nossa conversa. Mas eu me lembro assim que conforme eu ia entendendo o que ele queria dizer, eu ia rechaçando em absoluto aquilo, assim, sabe? Tipo assim, cara, mano, eu acho isso um absurdo, brother. Eu acho isso ridículo, eu acho isso abominável, mano. E aí, um tempo depois, assim, quando eu conheci o Adventismo do Sétimo Dia, uma das principais razões pelas quais, assim, o Adventismo foi uma religião, assim, que eu não tive essa mesma experiência de rechaçá-la, assim como eu rechacei o calvinismo, era exatamente porque eu entendi que dentro do Adventismo havia uma visão a respeito de Deus que não só suavizava, mas explicava vários desses dilemas, né, que para mim eram absolutamente abomináveis assim em relação ao calvinismo, que tem a ver um pouco, né, na verdade, com a origem do mal, com a concessão da liberdade, com as implicações que conceder liberdade a criaturas tem, né? No caso, por exemplo, Deus concedeu liberdade aos anjos, liberdade aos homens, e precisa, né, pelo menos por um período de tempo, respeitar as escolhas livres, né, desses anjos e desses homens, e aí dessas escolhas livres o diabo quis o mal, Adão e Eva quiseram o mal, e em função disso, contrariamente à vontade de Deus, o mal existe. Mas o mal existe como essa obra satânica e dos nossos primeiros pais. Essa obra foi, vamos pensar assim, destruída por Cristo na cruz e será destruída por completo na segunda vinda, né? Então, todo esse quadro do plano da salvação dentro de uma compreensão mais arminiana, adventista e etc e tal, conseguiu, né, suavizar e responder para mim esses tipos de dilemas, né? Então, por exemplo, o Deus da Bíblia, creio eu que não é o Deus calvinista, então, e também assim, não vou chamá-lo de Deus arminiano, né, nem de Deus adventista. Deus de verdade, diferente daquilo que eu imaginava quando eu era criança e quando eu era ateu e quando calvinista queria me convencer do Deus calvinista, né? E basicamente é isso. E aí, tipo assim, cara, depois que eu me tornei adventista, como o adventismo tem essa coisa da discussão sobre
protestantismo de uma forma geral, né, da gente ser anticatólico, e aí tem as discussões de sola escritura, e etc, etc, etc. Dentro do adventismo tem muita discussão assim a respeito da tal da Ellen White, né, e esse também foi um tema que foi importante para mim na hora de pensar a respeito do calvinismo, né. Então o que acontece? Uma das coisas assim que me chamaram a atenção imediata assim, entre os adventistas é essa coisa assim da tendência legalista e perfeccionista de muitos adventistas, especialmente na leitura de Ellen White. Né? Isso é uma coisa assim que eu já tive ojeriza imediata do adventismo em relação a esse ponto específico. Eu sempre tive uma relação boa com a Ellen White, eu, Ezequiel, particularmente, ainda que muitos adventistas não concordem muito com a minha maneira de ver e de tratar a Ellen White. Mas eu, particularmente, com a Ellen White não tenho muito conflito e muito problema particular com ela. Mas tem muitos adventistas que, na sua relação com a Ellen White, acabam se tornando, assim, muito unilaterais, muito fanáticos, muito burros, com umas crenças, assim, absolutamente indefensáveis, né? Que tem que ver com o perfeccionismo de uma forma meio que geral. E eu me lembro que quando eu comecei a me aprofundar um pouco nessa discussão e entrar em debates a esse respeito e etc e tal, uma das formas muito importantes da gente rechaçar o perfeccionismo é enfatizar algumas coisas bastante específicas assim, né, nessa discussão como um todo, que tem que ver com a defesa do princípio sola escritura, da ideia da depravação total, da pecaminosidade universal dos seres humanos e tudo mais, para eliminar um pouco essas fantasias, né, de vitória absoluta contra o pecado e perfeccionismo e etc e tal. E aí eu me lembro que nessa época, dentro dessas discussões, tinha vários adventistas com os quais a gente conversava, daquele grupo que era bem atuante na internet, que tinha o pessoal lá da Karine Correia, do Marcos Correia, do Hilton, eu não me lembro do nome de outro, tinha aquele rapaz que é advogado, acho que é Anderson, uma coisa assim, quem mais? Tinha, sei lá, mais uma meia dúzia de pessoas, até mais ou menos periférica a esse grupo, tá a própria Maísa Ribeiro, né, o próprio David Gates, a própria TV Terceiro Anjo, o próprio Daniel Spencer, quem mais? E esses movimentos aí dos quais vai sair o Congresso MV, Daniel Silveira, e essa galera toda, assim, né? Então, tipo assim, esse pessoal todo, eles tinham uma atuação forte na internet, né, para tentar fazer com que o adventismo sempre se posicionasse como essa religião da Ellen White, bem legalista, bem perfeccionista e etc. E o Ezequiel sempre teve ojeriza desse papo e sempre confrontou esse papo. E inclusive várias dessas pessoas me acusavam de ser calvinista, né? Eu morria de dar risada, né? Eu, assim, sou uma das pessoas mais anticalvinistas que você puder imaginar na face da Terra, mas como a gente tinha uma retórica mais alinhada ao protestantismo mais histórico, do qual o calvinismo também acaba que faz parte, bastante influenciado pela ideia da pecaminosidade humana e etc e tal, aí eu assim, não, isso aí é ideia de calvinista, que todo mundo peca, na verdade, a gente pode não pecar e blá blá blá. E é engraçado que esses aí nunca pararam de pecar em momento nenhum da vida deles, né? Mas acreditam piamente que é possível parar de pecar, né? É bem interessante, assim, essa coisa, né? E, inclusive, lá na minha série sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a gente vai falar bastante também sobre a relação entre o perfeccionismo adventista e o adventismo mais teórico, bíblico, e aí tem umas coisas bem interessantes aí para conversar. Mas o fato é que, assim, tipo, em função, assim, dos meus embates contra os perfeccionistas, naturalmente, eu li muita literatura calvinista, né? Até também porque era uma época que eu fazia faculdade de teologia, eu sempre li muito mais do que a faculdade pedia, né? Então, assim, eu li muita coisa de muito teólogo calvinista, e isso é uma coisa interessante, assim, né? Algumas pessoas acham, assim, pela minha veemência de falar contra o calvinismo e o Deus calvinista e etc., que eu, assim, tipo, sei lá,
não vejo nada de bom no calvinismo, o que é absolutamente mentira, né? Eu acho que o calvinismo é um dos braços assim do cristianismo assim mais extraordinários que existem, assim, sabe? Tem muita coisa boa, muita coisa legal. A minha treta com eles mesmo tem que ver com essa doutrina de Deus, né? Especialmente à luz da tulipe mesmo, da soteriologia, daquela imbecilidade infinita deles lá. Mas uma coisa interessante, assim, é que, inclusive, essas questões são polêmicas entre os próprios calvinistas, né? E aí tenta-se fazer a diferença entre o tal do hipercalvinismo e o tal de um calvinismo mais moderado, né? E eu acho o calvinismo moderado, que é o calvinismo da maioria, uma absoluta piada, né? Porque é como você dizer assim, Deus é soberano sobre todas as coisas e criou todas as coisas, mas não criou o mal, tipo, você tentar ser moderado. Não, não pode, cara. Se você quer ser radical na hora de defender o tal do calvinismo, que Deus é soberano e criou todas as coisas e tal, entre todas as coisas tá o mal também, irmão. Não dá pra fugir, entendeu? Não dá pra tirar essa retórica na hora do problema, entende? Não dá. Ou você mantém o negócio raiz na real, ou não adianta tentar ser calvinista. Então esse calvinismo moderado, para mim, é uma água com açúcar, uma palhaçada, totalmente incoerente, totalmente esquizofrênico, totalmente estúpido, ainda que tenha produzido pessoas extraordinárias na história do cristianismo, né? Muita gente boa, você vê mesmo, não precisamos nem pensar na história, vamos pensar na atualidade no Brasil. Entre os ministérios e pastores mais sérios e com melhor conteúdo estão alguns pastores calvinistas. Por exemplo, a despeito das minhas divergências de um Josemar Bessa, de um Hernandes Dias Lopes, de um Augusto Nicodemos, sei lá, até podemos pensar mais fora, assim, né? De um John Piper, de um Paul Washer. Eu tenho muitas críticas e muitas discordâncias a essas pessoas no contexto aí da doutrina de Deus e da doutrina da salvação, da tulipe, etc e tal. Mas fora esse meu criticismo em relação a essas pessoas, o próprio Iago Martins, e poderíamos dar muitos exemplos, né? São pessoas, né, inteligentes, comprometidas, são pessoas assim com conteúdo muito legal. Eu gosto muito, por exemplo, do Vitor Fontana, e mais que eu poderia citar. Pô, cara, muita gente legal. Sei lá, não sei se o F.F. Bruce, por exemplo, se reconheceria como um calvinista, provavelmente sim. Um que eu gosto muito, Herman Hiderboss, também, né? Li o livro dele lá, A Teologia do Apóstolo Paulo. Fantástico material, muito legal, muito interessante. E etc. E é isso, entendeu? Então, assim, eu vejo muita coisa legal nesse pessoal. Porém, infelizmente, eu sempre gosto de dizer assim, cara, que os calvinistas, eles são pessoas maravilhosas, assim, para levantar as melhores perguntas teológicas. Perguntas realmente complexas, difíceis, profundas, que vão no âmago aí dessas discussões sobre Deus e a salvação e a graça e a predestinação e etc., mas que dão as respostas erradas na maioria dos casos, assim, em relação a essas coisas. Então são pessoas que fazem boas perguntas para dar más respostas. Mas eu adoro, assim, estudar os calvinistas e essas coisas todas que eles pensam e etc e tal. Então eu queria contar um pouco dessa história para vocês, assim, para vocês entenderem, né, um pouco, assim, da problemática, assim, da minha experiência um pouco com esse assunto, e que é uma coisa, assim, que, tipo, sei lá, para mim é um pouco ambíguo, assim, sabe? Eu aprendi muito com os calvinistas, né, com muita coisa deles, assim, muita coisa legal, mas, assim, eu acho, assim, o calvinismo, assim, uma heresia absolutamente assim sem tamanho, assim, absolutamente explícita, absolutamente evidente, absolutamente indefensável, absolutamente suja, ainda que tenha tanta gente boa e tanta coisa legal e etc e tal, né? Isso é um paradoxo assim dos mais interessantes assim, né? Na história do cristianismo, né? Um pessoal que estuda muito a Bíblia para defender uma heresia absolutamente antibíblica, né? Que aí a ideia é que Jesus não morreu por todas as pessoas, Deus não ama todas as pessoas, Deus não quer a salvação de todas as pessoas, e aí o processo de salvação através de eleição incondicional é uma incoerência absoluta, né? Eles mesmos não aguentam lidar com as implicações da eleição incondicional, né? E ficam sendo super moralistas aí, se você por exemplo, assim, se você quiser ter a ilusão que você é um eleito, porque ninguém nunca pode ter certeza que é
um eleito, você tipo, tem que viver corretamente, né? Porque supostamente o eleito vai viver corretamente. Mas primeiro que ninguém vive corretamente, e segundo que se a eleição é incondicional, ela não pode estar condicionada a você ter que viver corretamente para você ser um eleito. Então, tipo assim, não dá para trabalhar nessa direção. Se a eleição é incondicional, se a pessoa é eleita, ela é eleita independentemente de depois dela ser eleita, ela viver corretamente ou não. Assim como era incondicional em relação a antes dela ser eleita, também era incondicional. Então, tipo, tem que ser incondicional sempre. E se é incondicional sempre, não tem nenhum parâmetro para defender quem é eleito ou quem não é eleito, e blá blá blá. Ainda que, tipo assim, né? Uma coisa importante da gente reconhecer. Como o calvinismo ele não é uma teologia bíblica, ele é uma teologia filosófica, né? O que realmente comanda o calvinismo é a lógica filosófica, não é a teologia bíblica. Então, assim, tipo, é uma discussão super profunda, porque na verdade você não está discutindo meramente assim o texto bíblico. Inclusive os calvinistas eles só se apegam ao texto bíblico naquilo que eles acham que o texto bíblico os convém. Né? Porque na grande maioria dos casos, como a gente percebe, inclusive você tem dezenas ou centenas de vídeos aqui no canal explicando isso, a Bíblia ela tem uma narrativa absolutamente oposta a toda a narrativa calvinista. Né? Inclusive os calvinistas eles são mestres em tirar texto do contexto, tomar o dito pelo não dito, usar o método do texto prova da forma mais bizarra e etc. possível, de fazer muito mais exegese, que é colocar o sentido no texto, do que exegese, que é tirar o sentido do texto, e etc. e tal, ainda que, obviamente, também eles se detenham em meia dúzia de textos assim, que eles supõem que dão uma vantagem retórica para eles poderem pregar as idiotices deles, como por exemplo lá Deus endureceu o coração de Faraó, como lá Romanos 9, como lá João capítulo 6 ou João capítulo 10. Algumas coisas da literatura apocalíptica também, eles gostam de trabalhar essas questões assim como implicando alguma espécie de determinismo, né? Que a gente às vezes critica como fatalismo, daí eles dizem que não, que é só determinista, não é fatalista, como se fosse possível, né, separar uma coisa da outra, e etc. E também, assim, eles são muito influenciados pelo maniqueísmo, né? E aí tudo também remete um pouco a toda a discussão de Agostinho, de Pona, que é um dos grandes idealizadores dessas questões como um todo aí na história do cristianismo. Então, assim, tipo, é uma questão, é uma viagem muito doida, assim, muito ampla, muito profunda, muito complexa, muito interessante, e que já me beneficiou muito, assim, de estudar, né? De ler muito sobre isso e etc. E graças a Deus, assim, a gente sempre teve essa coisa do anticalvinismo bem vivo na gente, assim. Pelo menos isso para mim, assim, é uma coisa que alivia muito, assim, o meu coração, né? E o meu anticalvinismo ele é muito pesado. Até, inclusive, muitas pessoas, assim, já ficaram muito chateadas comigo, assim, nesse contexto, né? Especialmente, assim, quando a gente manda bala, assim, fala do Deus imundo do calvinismo, que é um Deus imoral, hipócrita, imbecil, ridículo, hipócrita e etc. E eu mantenho isso assim, mas sem medo de errar, assim, tipo, não tem como errar, assim. Se você conhece o calvinismo, se você conhece o Deus calvinista e você conhece a Bíblia, você pode xingar o Deus calvinista do que você quiser, que você está xingando simplesmente um ídolo filosófico e jamais o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia nada tem que ver com o calvinismo, ainda que os conceitos aí de discussão do calvinismo tenham, né, o seu ponto de interseção com a Bíblia. A Bíblia fala da soberania de Deus, a Bíblia fala da eleição de Deus, a Bíblia fala da ira de Deus, a Bíblia fala de um monte de temas que os calvinistas trabalham. A questão é que os calvinistas trabalham esses temas sob uma lógica pervertida, não escriturística. Por isso eles acabam negando aquilo que a Bíblia afirma claramente, né? E para eles, inclusive, textos super claros da Bíblia são polêmicos e não sei o quê. Isso é bem interessante, né? Por exemplo, eu lembro do meu livro, né, de 2 Pedro, tem uma partezinha lá no apêndice, que é eu falando sobre um vídeo do Augustus Nicodemos, onde ele fala lá que o texto de 2 Pedro, se não me engano, capítulo 3, aliás, capítulo 2, que, como é que é? Eles renegarão o Senhor que os resgatou, né, os falsos mestres.
E aí ele fala assim que esse é um texto polêmico. Aí eu escrevo assim, esse não é um texto polêmico, esse é um texto absolutamente claro. Ele só pode ser polêmico na cabeça de calvinista que acha que é impossível rejeitar o Deus que resgatou as pessoas. Porque de polêmico o texto não tem nada. O que realmente tem é que o texto simplesmente destrói o calvinismo, como tantos outros, né? Outro texto assim que é muito engraçado você ver calvinista comentando é os textos lá de Hebreus 6 e Hebreus 10, né? Eles, assim, fazem umas manobras, assim, hermenêuticas e exegéticas para tentar se livrar daqueles textos, assim, que é uma das coisas, assim, mais deploráveis que eu já vi na minha vida, né? Que basicamente é uma coisa, assim, impressionante o que eles fazem. Mas cada um tem o direito à sua convicção, é óbvio, né? E a gente deve aprender, sim, a dialogar com o calvinismo, bater esse papo com o calvinismo, não ter medo do calvinismo, pelo menos isso é o que eu tento passar para as pessoas que me seguem em relação a esse tema, porque eu sei que tem muita gente que não tem muita bagagem e quando encontra assim a retórica calvinista um pouquinho mais bem colocada, balança um pouco, né? Fica com um pouco de dúvida. Será que realmente eles não estão corretos nisso, nisso, naquilo? E aí pega os textinhos fora de contexto, aquela coisa toda. Então, por isso, inclusive, a gente tem um ministério bem dedicado a revelar as falácias, os erros, os enganos do calvinismo, para não deixar muita dúvida, ou pelo menos para tentar contrabalancear um pouco essas dúvidas, para que ninguém caia um pouco assim, né, presa dessa retórica sedutora que eles têm, de que o evangelho verdadeiro é essa bobagem infinita aí da tulipe e coisas do tipo. Beleza? Queria compartilhar isso com vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.